Olá, bom dia! Seja bem-vindo, você aluno do curso Pró-Funcionário. Hoje estamos aqui para realizarmos o nosso segundo encontro, a nossa segunda aula. Você lembra que na primeira aula nós tivemos a oportunidade de ver um pouco a questão da importância do educador, o trabalho que ele realiza na escola. Também vimos um pouco da influência dos jesuítas na questão da colonização, essa influência também na organização educacional, a catequese, enfim, você recorda bem os temas trabalhados, né? Então hoje vamos aqui para a nossa segunda aula. Bom, o nosso módulo, só para lembrar, né? Educadores e Educandos, Tempos Históricos. Nossa aula 2. É importante você ficar atento sempre ao nosso roteiro da aula. Qual é a programação que nós organizamos para o encontro de hoje? Então, siga aqui conosco. Primeiramente, nós vamos apresentar os objetivos da nossa aula de hoje. Depois, vamos trabalhar a unidade 3, aulas régias, a educação dirigida pelo Marquês de Pombal, e a unidade 4, que se refere à família real portuguesa e à educação das elites. Depois, nós teremos as atividades de sala, tiraremos suas dúvidas e faremos a correção. Então, esse aqui, pessoal, é o nosso roteiro de aula. Hoje vamos trabalhar 2 unidades. Continuando, quais são os objetivos da nossa aula de hoje? É importante que você possa compreender como a educação escolar formal se desenvolveu e quando houve a transplantação do modelo português para a colônia. E o próximo objetivo é entender e analisar os principais momentos da educação, da escola e do ensino no Brasil colônia. Então, aqui você observa os 2 objetivos da nossa aula de hoje. Seguindo aqui, pessoal, nessa aula de hoje nós vamos estudar a unidade 3, né, conforme você já viu, e a unidade 4. Vamos iniciar aqui o nosso primeiro slide referente ao tema que será abordado. Muito bem, para início de conversa, nesta unidade, vamos estudar e compreender como a educação escolar formal se desenvolveu e quando houve a transplantação do modelo português para a colônia. Geralmente, os professores de história estudam com seus alunos os fatos econômicos, políticos, religiosos e sociais. Referente a essa questão de fatos políticos, sociais e religiosos, são elementos importantes para se compreender essa contextualização histórica. Por que estudar a questão econômica? Por que estudar a questão religiosa? Por que estudar a questão social? Você já parou para pensar nisso? São situações que nos levam a compreender como se dá determinados processos que também fazem parte do contexto escolar. Seguindo aqui, desta vez vamos apresentar e analisar os principais momentos da educação, da escola e do ensino, ou seja, partindo-se da história que você já estudou, priorizaremos as questões sociais e educacionais. Pessoal, lá na escola, quando você cursou a disciplina de História, essa disciplina possibilitou você a ter informações referentes a tudo o que aconteceu na questão histórica, na questão educacional. Observe que essa disciplina de História, ela faz com que você tenha essas percepções e compreensões. Por isso, ela como uma área e categoria de análise, assim podemos dizer, ela se torna importante até mesmo porque situa o aluno quanto a essas compreensões. Nesse sentido, pessoal, a gente percebe que entra aqui o eixo, né, da educação escolar. Eu quero dizer também a você que você pode seguir aí no seu módulo essa organização da aula de hoje, mesmo porque a gente teve essa preocupação, né, de manter a sequência até mesmo para te situar quanto à leitura do texto. Muito bem, vamos aqui colocar mais luz, né, nos aspectos da educação escolar. Por quê? Para isso, temos de compreender as mudanças e as transformações. Aqui, de um modo particular, nós vamos destacando algumas palavras-chave no texto, até mesmo para situá-lo
quanto ao que a gente está falando. Aqui nós seguimos também a questão econômica, política, filosóficas, científicas, sociais e éticas, que ocorriam na Europa no século XVIII, ou seja, um período aqui compreendido de 1740 e 1789. Nesse período, pessoal, ocorreram várias manifestações de contestação do modo de enxergar o mundo, de expressar, de agir e de relacionar-se com a natureza e com os outros povos. Observe aí, né, esse debate que já acontecia no século XVIII, essas leituras que se faziam referente às questões filosóficas, científicas. Você parou para pensar como essas questões hoje estão organizadas, estão estruturadas? São elementos aqui de forma importante e significativa, né? Ou seja, como fazer essa contestação do modo de enxergar o mundo, como expressar e a forma de agir, de relacionar-se com a natureza e até mesmo com os povos. Nós sabemos que essa questão da identidade cultural, da cultura dos povos, elas são elementos que nos levam a conhecer e a percorrer o caminho para entendermos melhor essa organização. Quando a gente fala em filosofia, o que você pensa? O que vem a ser essa filosofia? Porque essa filosofia nos leva a refletir. Ela nos conduz à criticidade, à reflexão, à leitura de um novo mundo. O que vem a ser essa natureza? Quando se fala em natureza, o que a gente percebe? Primeira ideia que vem é a natureza enquanto floresta, enquanto elementos. Mas aqui, de um modo especial, a gente fala da natureza do homem, né? Como o ser está organizado, como o ser pensante, como o ser reflexivo. Muito bem. Os filósofos e os cientistas, eles pregavam que a razão acompanhada do raciocínio sistemático e rigoroso era a forma de iluminar as ações do homem. Então, aqui vejam só, a questão da razão, um elemento muito estudado, né, na filosofia. A filosofia ela fala muito da razão, a questão do pensamento sistemático, rigoroso, as ações que o homem realiza, enfim. Alguns filósofos dessa época, eles também chamados de iluministas, eles opunham-se às explicações divinas e religiosas, às superstições e aos mitos. Referente a essas questões supersticiosas, religiosas, referente aos mitos, qual é a leitura que você faz desse assunto? Observe aí o seguinte, essa questão, podemos dizer teológica, ela se estende já por muito tempo. É algo que geralmente se fala que quando o assunto é religião ou outra temática ligada, geralmente gera o debate, o conflito. Mas lembra que o debate, ele é um meio pela qual a gente pode ampliar nosso conhecimento, compreender melhor as ideias. Mas são temáticas, né, que a gente observa que hoje se fazem muito presente a questão das explicações divinas e religiosas, né? O que quer dizer, por exemplo, religiosas e superstições? Quantos de vocês aí têm algum tipo de superstição? O que vem a ser esses mitos? A gente sabe que na terminologia da palavra, os mitos eles são narrativas. Eles são narrativas que são passadas e de certa forma, são elementos assim de entendimento, de compreensão. Muito bem, ainda que nessa época, eles criticavam o poder absoluto dos reis, né? A interferência do Estado na economia e os privilégios concedidos à nobreza e ao clero. Bom, quando se fala em clero, qual é a ideia que vem a você, na sua mente aí? Olha, referente ao clero, nós temos aí o exemplo, né, dos jesuítas e daquelas ordens religiosas que nós vimos na primeira aula, você recorda? Os franciscanos, agostinianos, os próprios jesuítas, né? Então, toda essa organização nós chamamos assim do clero, o clero da Igreja Católica. Pessoal, além disso, eles propuseram um projeto de sociedade que conduziria à modernidade.
baseado na individualidade, na liberdade econômica, o laissez-faire, ou seja, na propriedade privada, na laicização, no sufrágio masculino, na liberdade religiosa e na igualdade perante as leis constitucionais. Bom, mas e o que vem a ser certos conceitos? Laissez-faire, o que vem a ser? Significa deixar e fazer, deixar e passar. É uma síntese da doutrina do liberalismo econômico do século XVIII, a qual pregava a não interferência do Estado na vida econômica. E seu principal representante foi Adam Smith. Aqui temos o ano referente, né, a 1723, 1790, que publicou o célebre livro A Riqueza das Nações. Adam Smith, né, contribuiu com suas ideias, publicou essa obra que ainda é referência nos dias de hoje. Então, se você tiver uma curiosidade, você pode buscar essa referência teórica. Bom, segundo ele, né, segundo Adam Smith, a economia deveria ser dirigida pelo jogo livre da oferta e da procura de mercado. Aqui, pessoal, a gente observa um certo debate focado na área econômica. A economia está presente em todos os momentos, assim como a política. O ser humano, ele faz parte dessa organização política, econômica e social. Você também faz parte dela. Então, a questão econômica movimenta um país, ela já movimentou muito o país e vai continuar movimentando muito mais o país. Tudo gira em torno dessa questão econômica. Continuando aqui, laicização, tornar laico, leigo. Subtrair a educação da influência religiosa. Como você pensa que poderia ser essa subtração da questão religiosa? Se a gente pegar, por exemplo, alguns sacerdotes aí que contribuíram de certa forma com a questão educacional, nós já vimos na aula passada os jesuítas que contribuíram com essa questão da catequese, né? De certa forma consta os registros históricos. Lá na didática nós também encontramos o Comênios, que também de uma ordem religiosa contribuiu muito com a didática, aquela arte de ensinar. A arte de ensinar é muito presente aí no campo educacional. Então, se nós buscarmos, vamos encontrar também São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, entre outros. E aqui você observa essa influência religiosa novamente na questão educacional. E o sufrágio masculino, que nós vimos no slide anterior, quer dizer direito de voto para homens. À época era apenas para os proprietários de terras. Então, observa também aí no seu módulo que você tem essa informaçãozinha aí bem à sua direita, você pode localizar. Continuando, todos os cidadãos, incluindo os governantes, eles deveriam estar submetidos às leis constitucionais, elaboradas por um parlamento de representantes eleitos. Quanto a essas leis constitucionais, nós sabemos, né, que no Brasil existem várias leis, inclusive a nossa Constituição, que traça aí orientações jurídicas quanto aos direitos e deveres do cidadão. Além disso, nós também encontramos na escola algumas leis que orientam aí o gestor, orientam o servidor para que ele tenha um trabalho baseado na lei. Então, essa questão legal, ela já faz parte do cotidiano aí do povo brasileiro, já tem bastante tempo. Nesse sentido, pessoal, essas leis, elas são de suma importância. Por quê? Quando elas são elaboradas, de certa forma, elas deixam claro que existem normas, direitos e deveres a serem seguidos. Essa questão da lei também, se observa que elas são atualizadas, revogadas, e as leis elas precisam estar aí até mesmo para estabelecer as normas e prestar esse direito ao cidadão brasileiro. Muito bem, aqui nós temos um mapa. Esse mapa, ele encontra-se aí no seu livro, se você quiser seguir. Nesse mapa aqui, nós temos, ele apresenta aqui Portugal, Espanha, França, Itália, Dinamarca, entre outros.
Muito bem. Referente ao mapa, o que ele vai situar? Primeiramente, a questão geográfica. É uma delimitação geográfica das fronteiras e dos países. Primeira ideia do mapa é essa. O mapa, por exemplo, você vai fazer uma viagem de carro, você precisa ter o mapa para se situar, saber o melhor caminho, o caminho mais curto. Então, o mapa ele tem esse significado também de localização. E aqui você observa no seu módulo essa questão geográfica das fronteiras e países. Por quê? Observe o mapa político europeu e note que ocorreram 2 movimentos. Então, um é referente à delimitação geográfica das fronteiras dos países e o outro é referente à circulação de ideias e pensamentos de filósofos, dos sábios, dos matemáticos e religiosos que buscavam interpretar e dar uma explicação para as mudanças econômicas e os conflitos sociais que apareciam. Então, através desse mapa, você consegue fazer essas leituras. Continuando. E referente ao movimento intelectual? Qual a sua compreensão referente ao movimento intelectual? O que esse movimento intelectual representou para a época? E hoje, quais são os resultados desse movimento intelectual? Bom, esse movimento intelectual, científico, artístico e cultural, ele floresceu na Europa Ocidental no século XVIII e é conhecido como Ilustração. Então aqui, pessoal, observe que esse movimento ele tem essas influências culturais, artísticas, são todas representações de longas pesquisas, de longos debates, que estão organizadas e estruturadas também e que hoje, de certa forma, tem uma repercussão muito significativa. Aqui, referente ao movimento cultural, os seus protagonistas, embora fizessem parte do mesmo movimento cultural, não defendiam as mesmas ideias, principalmente no que se refere aos direitos sociais, incluindo a educação pública. E você já parou para pensar quais são os movimentos nessa linha que aconteceram aqui, mais recente? Quais são esses movimentos, quais são as representações que eles nos deixam, quais são as influências nesses campos aqui que nós acabamos de ver, né? O intelectual, o científico, o artístico e o cultural. Nós moramos em um país da diversidade, o Brasil é o país da diversidade. Em cada uma das regiões que você conhece, nós temos elementos significativos de representações. Essas representações, elas são características, uma marca, assim, de quem mora naquela região, são as particularidades. E essas particularidades, elas podem ser encontradas na música, na questão do folclore, a questão econômica e assim sucessivamente. Continuando. Esse movimento intelectual, os filósofos, os artistas e os cientistas, eles compartilhavam pela defesa pelo direito à vida. Observa que hoje muito se fala na questão do direito à vida, existem campanhas. Hoje, nos sites sociais, é muito focada essa questão do direito à vida. E qual é a leitura que se tem desse direito à vida? Será que essa é focada somente no nascimento? Não. É a criança, o adolescente, o idoso, todos têm direito à vida. A propriedade, a tolerância religiosa, né, principalmente. A gente observa aí, pessoal, referente à questão da tolerância religiosa, muitos acontecimentos que giram em torno da mesma. Se nós pegarmos aí desde a época de Cristo e situarmos nos dias de hoje, a gente observa que essa questão da tolerância religiosa é algo que muitas vezes ela não é respeitada. Aí entra o conceito da tolerância. Por que essa tolerância? Porque nós vivemos em grupo, em sociedade e nós temos que ter esse direito à tolerância. Muito bem. E há também a universal, né? Educação universal, inspirados em bases científicas como elemento fundamental para explicar o progresso humano. Então, observe aqui quantos pontos são abordados referente a esse movimento cultural. Continuando,
Os impactos desse movimento intelectual, científico e cultural assumiram características específicas nos diferentes países. Em Portugal, por exemplo, o movimento deparou-se com uma monarquia enfraquecida e subordinada aos dogmas e às verdades da Igreja Católica. Fica aí a dica para você pesquisar o que vem a ser a palavra dogma, né? Além da corrupção instalada com os desvios de impostos e taxas de uma política mercantilista, num Estado incapaz de responder às novas exigências no comércio e na indústria. Aqui novamente duas palavras, comércio e indústria. Duas palavras que estão muito presentes aqui. Aqui a gente se refere a uma época não muito distante, mas que se faz muito presente nos dias de hoje. É como nós já conversamos, né? A questão do comércio, da indústria, da economia, elas se fazem muito presentes nos dias de hoje e elas movimentam, elas giram. Contudo, ao mesmo tempo em Portugal, tornou-se crescente o número dos adeptos do pensamento ilustrado como instrumento para guiar o caminho dos homens e das nações. Esse movimento ele visava um país governado por leis constitucionais. A gente já viu a questão da Constituição, o que ela representa para o cidadão brasileiro, e não pela vontade de determinados homens. Agora eu pergunto a você, imagina como seria se nós tivéssemos uma administração livre, sem regras, baseada somente na vontade de determinados homens. Nós sabemos que a Constituição Federal, sabemos que os documentos eles servem de guia para orientar nossas decisões. Um advogado segue a Constituição, o Código Civil, entre outros. Na escola, o gestor segue a LDB 9394 de 96, segue o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, segue a Constituição, segue também resoluções e pareceres, ele segue documentos jurídicos. Então aqui, esses documentos, aqui como a Constituição, serviam exatamente para que não acontecesse de forma livre. E referente à corte portuguesa? Bom, a corte portuguesa, ela equilibrava-se entre manter as estruturas conservadoras e as práticas da Inquisição e a fé inabalável nos dogmas religiosos, ao mesmo tempo em que procurava aderir às novas mentalidades e a um novo modo de enxergar o mundo e nele agir. Bom, referente a essas práticas, aos dogmas, nós sabemos que a igreja passou por um momento assim bastante delicado referente a isso. Hoje a gente observa uma igreja com uma nova mentalidade, uma igreja mais voltada para o povo. Tanto é que surgiu aí nesse meio a teologia da libertação, muito falada, muito citada, também muito criticada, mas a teologia da libertação foi considerada um marco, né, nesse processo aí da igreja, como forma de se aproximar mais do homem, de esperança, de fé. Então o monarca de Portugal, Dom José I, que reinou entre esse período aqui de 1750 e 1777, nomeou como primeiro-ministro Sebastião de Carvalho e Melo, também chamado e mais conhecido por Marquês de Pombal, ou Conde de Oeiras, o qual estava disposto a reformar Portugal. Aqui no slide seguinte tem uma foto do Marquês de Pombal, que era um homem pragmático, que em contato com o pensamento ilustrado europeu, pretendia colocar Portugal no mesmo patamar que outras nações europeias na modernidade. Então as ideias aqui de Pombal, no sentido de elevar a nação como um país mais visto de forma rica, que a gente sabe, né, que o Brasil é um país que tem muitas riquezas, tanto na época de Pombal como também hoje, essas riquezas elas fazem parte dessa cultura, dessa história da economia desse povo
do Brasil, mas infelizmente a gente observa que muitas vezes essa riqueza ela é distribuída de uma forma errada. Continuando. Durante o movimento de ilustração, os conflitos entre a monarquia portuguesa, clero e nobreza, acirravam as visões de mundo. Vejam só, clero e os nobres, né? Aqui os padres e a nobreza. Essas visões de mundo. O que você pensa que sejam? As disputas e os interesses econômicos encabeçados por burgueses, as pressões dos adeptos do pensamento ilustrado e as questões mercantis entre os padres jesuítas e a coroa tomaram tamanha dimensão que levaram o Marquês de Pombal a fortalecer o poder real, reduzir os privilégios da nobreza e do clero, aumentar a cobrança de impostos, reformar a Universidade de Coimbra, expulsar a Companhia de Jesus de Portugal e de seus reinos e reafirmar a autoridade real, civil e laica. Então, observe aí essa questão dos interesses, das disputas, as pressões que ocorreram na época, as questões focadas na questão mercantilista e, enfim, observe que são situações referentes ao poder real, reduzir os privilégios da nobreza, aumentar a cobrança de impostos, reformar a universidade. São situações também que acontecem hoje de forma muito presente no nosso dia a dia. Se você observar essa leitura aqui do poder real, privilégios, aumentar a cobrança de impostos, veja você, no Brasil se cobra muito imposto. Você paga imposto para tudo. E olha aí de onde partiu essa questão histórica, né? Continuando. Agora aqui vocês vão conhecer um pouco dos atos do Marquês de Pombal com a educação na colônia. Primeiro, algumas das medidas tomadas em Portugal atingiram diretamente a colônia. E quais foram estas medidas? Foram expulsos os padres da Companhia de Jesus e confiscados todos os bens. Referente à expulsão dos padres da Companhia de Jesus, a gente já sabe, né, que de certa forma foi uma ordem religiosa que contribuiu com essa questão da colonização, porém não foram talvez compreendidos na sua missão, no seu carisma, e tiveram confiscado todos os seus bens. Continuando aqui, referente ainda à educação na colônia, em 3 de setembro de 1759, foi instituída a língua portuguesa como idioma oficial da colônia. Depois, em 5 de maio de 1768, foi criada a Real Mesa Censória, com o objetivo de censurar os livros indesejáveis. Foi proibida a circulação de materiais pedagógicos dos padres jesuítas e, pelo alvará de 10 de novembro de 1772, criou-se um imposto chamado subsídio literário. Esse subsídio literário foi cobrado sobre aguardente destilada nos engenhos e carnes cortadas nos açougues para custear o programa dos professores. Isso aqui ainda foram algumas medidas, né, adotadas por Marquês de Pombal. Na mesma época foram criadas as aulas régias avulsas. Essas de nível secundário e para meninos ofereciam conteúdos de gramática latina, grega e hebraica, de retórica e de filosofia, a serem ministradas por professores escolhidos em concurso público e pagos pelo erário régio, que foi criado aqui, o erário régio, foi criado no reinado de Dom José I e centrava todas as operações financeiras da coroa e, portanto, contratados como funcionários do Estado. Aqui você observa que nessa organização do ensino na época aqui, do Marquês de Pombal, se dava uma certa ênfase, né, para o latim, para o grego,
Hoje, algumas pessoas falam que são línguas mortas, mas eu costumo dizer que pelo menos o grego, ele se faz presente em algumas das nossas palavras, né? Por exemplo, o átomo, alfa, né? Aquele exame que se faz, beta sanguíneo. Então, alfa, beta, são letras que são do alfabeto grego, mas também que são utilizadas. Na matemática, por exemplo, delta é igual b ao quadrado. Delta é uma das letras do alfabeto grego. E o latim, ele também se faz presente, né, em algumas das nossas palavras. Se você pegar, por exemplo, lá na biologia, algumas das palavras científicas têm exatamente essa origem latina. E algumas das palavras que nós utilizamos, até mesmo na educação, elas também têm essa origem latina. Então, continuando aqui. A educação escolar, conduzida por Marquês de Pombal, é utilitária e profissional. Assim deveria ser na colônia. A esta cabia copiar e imitar os sistemas educacionais das nações europeias, importante destacar, e, de fato, o rompimento com a Companhia de Jesus por ser considerado, naquele momento, o marco inicial de instauração do processo de laicização da vida política e, especificamente, da educação. A laicização é a separação entre as nações e os poderes que caberiam ao Estado e às nações e os poderes que caberiam à Igreja Católica. É importante destacar que a Igreja Católica ela tem uma organização respeitada em todo o mundo. A começar por onde ela está, a sua sede, né, na cidade do Vaticano, onde a sua maior autoridade, o Papa, fica para atender em todo o mundo a questão da Igreja Católica. E a Igreja Católica também, ela faz parte, né, desse processo educacional, você observa nos livros, observa nas leituras. O que de fato estava em jogo era qual das instituições definiria as regras de conduta, os princípios, os valores éticos e morais a serem assimilados por todos e que, ao mesmo tempo, ajudavam a contribuir na implantação do modo de produção capitalista. Será que ainda hoje Estado e igrejas disputam essas prerrogativas? Você já parou para pensar se Estado e igreja disputam? Qual é essa disputa pelo poder? Qual é essa disputa econômica? Se você fizer uma leitura, você vai entender melhor referente a esses pontos abordados na questão econômica e de poder. Bom, a Universidade de Coimbra, ela foi criada em Lisboa em 1290 e transferida para Coimbra em 1308. Por ter origem francesa, as influências intelectuais predominantes nos primórdios da universidade foram de orientação jurídicas francesas e italianas, profundamente marcadas pelo direito romano. Em 1384, Dom João I, o mestre de aves, retomou a universidade a Lisboa, ao mesmo tempo que lançava sobre ela o controle governamental através da nomeação real do provedor. Pessoal, referente à universidade, em termos de contextualização histórica, é uma palavra também que tem origem latina, Universitas Magistradum et Scholarum. As universidades é o berço intelectual, é onde estão aquelas cabeças pensantes, é onde as ideias vão ser difundidas, analisadas, pesquisadas, para que elas possam ser depois levadas para a sociedade. Agora observe o seguinte, qual é a função da universidade? Ensino, pesquisa e extensão. Todos que passam pela universidade, eles têm esses conhecimentos que vão torná-lo um intelectual, no sentido de contribuir com a sua sociedade. E aqui você observa isso, né? Que a partir de Dom João II, os reis foram declarados protetores da universidade e terminou a livre escolha de reitores. Somente em 1537 a universidade voltou a Coimbra. Teve então início um período de 2 séculos de controle jesuítico, durante o qual a universidade se isolou da influência do progresso intelectual e científico europeu. Dessa forma, os jesuítas obtiveram o controle do Colégio de Artes, cuja frequência se tornou obrigatória para todos os que quisessem cursar leis e cânones.
A situação só iria modificar novamente em 1759, quando os jesuítas foram expulsos de Portugal e das colônias pela ação de Sebastião de Carvalho e Melo. Bom, agora nós vamos entrar na unidade 4, a família real portuguesa e a educação das elites. A família real portuguesa veio morar na colônia. Será verdade? Sim, verdade. Em 1808, novamente Portugal encontrava-se em dificuldade política e econômica, que novamente as questões políticas e econômicas se fazendo presente. E o resultado foi que as tropas napoleônicas invadiram Portugal. Antes que isso acontecesse, Dom João VI e toda a corte portuguesa apressadamente aportaram-se em Salvador em 1808 e depois seguiram para o Rio de Janeiro, permanecendo aqui até 1820. Como foi conduzida e construída a educação escolar durante a estadia da corte portuguesa no Brasil? O que fez Dom João VI no que se refere à educação formal? Após a separação política de Portugal, que medidas foram tomadas para a educação escolar no Brasil? Quais eram as instituições escolares? Quem eram os professores? Quem eram os funcionários das escolas? Quem frequentava as escolas? Qual era o lugar social da escola pública e seu significado? Quais eram as funções sociais e políticas da escola? Que concepções de educação foram difundidas? Aí, pessoal, observa aqui que são vários questionamentos, né? Qual era a escola? Qual era a função social? A sociologia diz o seguinte, que a escola é um espaço de mobilidade e estratificação social. A escola tem a sua missão, ela tem a sua tarefa perante a sociedade. A escola é uma instituição social que ela qualifica, que ela promove, que ela investe no processo de ensino-aprendizagem. Quais são, então, aqui as características da sociedade brasileira? Vamos relembrar as características da sociedade brasileira naquela época. Pode-se dizer que durante séculos permaneceu patriarcal, agroexportadora, fundada nas grandes propriedades rurais, na força do trabalho dos africanos e seus descendentes, na monocultura e na extração de minérios. Durante o século XIX, ocorreu o crescimento das cidades, o fluxo das exportações dos produtos primários, como fumo, algodão, açúcar e café, e medidas políticas foram adotadas para favorecer o comércio com os ingleses e garantir os empréstimos externos para o Brasil. Uma parte da sociedade brasileira, no caso aqui as elites dirigentes, elas desejavam viver com os costumes e os hábitos europeus. Aí a influência europeia na questão da nossa cultura brasileira. Vivia-se, segundo Anísio Espíndola Teixeira, ou mais conhecido por Anísio Teixeira, entre os valores proclamados e os valores reais, ou seja, alguns pretendiam viver do mesmo modo que os europeus. Até mesmo as suas casas eram construídas com os materiais importados, que eram azulejos, madeiras, vitrais, banheiras, móveis e decorações. Você que conhece o sul do país, você observa um tipo de arquitetura referente à questão europeia, né? Casas que foram construídas no molde europeu. Se você conhece o sul, se você ainda vai dar uma passadinha por lá, observe essa arquitetura, como ela é bem importante aí para o seu aprendizado. Elas comprovavam ainda tapetes, pratarias, louças, roupas, luvas e perucas, o que não combinava com o estilo de vida e com o clima nos trópicos. Então a questão de clima, né? A gente tem aqui temperatura diferenciada, que no norte a temperatura é um pouco elevada em relação ao sul. E esses padrões que foram aqui foram adotados por quem morava, às vezes não era de acordo. Bom, segundo João Molevá, autor do primeiro módulo deste curso aí, do pró-funcionário que você tem em mãos, ele tem uma citação aqui que diz o seguinte: vivíamos o subdesenvolvimento cultural, fruto de uma sociedade que prescindiu da escola pública para sobreviver e se reproduzir nos sertões nordestinos, nos latifúndios de açúcar, nos engenhos, nas manufaturas, na casa grande e nas senzalas, no pastoreio e nos roçados.
O que você achou dessa citação aqui do Mollevar? Ele faz uma síntese praticamente dessa questão, né, registrada historicamente e que hoje, de certa forma, nos remete a uma reflexão, principalmente se referindo a esse fruto de uma sociedade. E a divisão social? Referente à divisão social, ela alimentou vaidades desde a importação de produtos supérfluos da Europa, construções nas cidades, igrejas, edifícios e palácios, evidenciando a hierarquia social. Até o número de africanos trazidos de Angola, Congo e Guiné-Bissau e de imigrantes italianos e alemães para trabalho nas lavouras. Então, observe aí que alguns estrangeiros, conforme você viu aqui, contribuíram de forma também significativa nesse processo de construção, né? Aqui, por exemplo, no nosso caso, nós tivemos também uma influência de estrangeiros na construção da estrada de ferro Madeira Mamoré. Parte dos fazendeiros, cafeicultores, políticos e senhores de engenho enviavam os seus filhos para estudar em Coimbra ou Lisboa, em Portugal, para depois retornarem letrados. A grande maioria da população brasileira daquela época era composta de tribos indígenas, africanos e seus descendentes, homens e mulheres brancos, pobres e livres, negros aforreados, imigrantes, comerciantes, lavradores, colonos, barqueiros, maquinistas, parteiras, vaqueiros, pastoreiros, pescadores, peões, camponeses, alfaiates, tecelões, artesãos, bispos, capelães, camponeses, manufatureiros, carregadores, caixeiros, benzedeiras e amas de leite. Continuando aqui com o que a gente, referente ao slide, era a sociedade de classes sociais que emergia e adquiria os seus contornos. Nela, os bens de produção e o capital permaneciam nas mãos de poucos e a grande maioria restava vender a sua força de trabalho, permanecendo distante dos direitos sociais. Então, a gente observa aí que nesse contexto histórico, os direitos sociais, alguns não foram seguidos, outros passaram por cima. E hoje, será que isso acontece? A gente sabe que acontece e muito. Muitos dos direitos que o cidadão tem, eles não fazem valer. Você vai, cobra, exige, mas às vezes acontece de forma contrária. Bom, também é verdade que a população oprimida e explorada ele se organizava a seu modo. Aqui nós temos alguns exemplos de movimentos, né? O Quilombo dos Palmares, 1630, a Inconfidência Mineira, 1789, a Confederação do Equador, 1824 e a Conjuração Baiana, em 1798. Esses movimentos eles foram de contestação das estruturas conservadoras, de oposição à ordem política e econômica vigente de norte a sul do país. Com estas experiências de contestação, nota-se que de diferentes maneiras a população excluída manifestava descontentamento com as medidas adotadas pelo governo. A gente sabe que os movimentos eles são as representações de grupos, eles são a forma de falar, de expressar que não se aceita, que não se concorda. Hoje nós temos os sindicatos que também são exemplos de representação. Por exemplo, temos o sindicato que representa os professores, os juízes, os delegados e assim por diante. Nessa época, 1808 a 1824, quais eram as instituições escolares e quem frequentava as escolas? Pode-se dizer que Dom João VI dedicou-se à educação de elites, de bacharéis e magistrados. Criou a Academia Real da Marinha em 1808, a Academia Real Militar, 1810. Os cursos superiores profissionalizantes de medicina em São Paulo, 1813 e na Bahia, em 1815. O curso de Direito em São Paulo e Olinda, em 1827, e o curso de Engenharia na Academia Real Militar, Rio de Janeiro, em 1810. E antes de retornar a Portugal, em 1820, fundou a Academia de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Aqui algumas datas e alguns cursos para te situar quanto à criação e observe que são cursos que hoje existe uma procura significativa por eles em todas as universidades do Brasil.
Os cursos de Direito foram criados à imagem de Coimbra e os primeiros professores eram ex-alunos. A política era formar não apenas juristas, mas também advogados, deputados, senadores, diplomatas e funcionários do Estado e, de maneira geral, as ações foram dirigidas para a criação de cursos de formação jurídica, militar, médica e eclesiástica. Aqui novamente se referindo à formação do padre, né, a formação sacerdotal. Bom, devido ao que nós vimos no slide anterior, surge aqui uma expressão de um teórico que é citado no teu módulo, referente a elite era uma ilha de letrados no mar de analfabetos. Portanto, durante a estadia da corte portuguesa na colônia e no império, temos que refletir quem não frequentava a escola e por quais razões. Então, aqui na citação de José Murilo surge essa citação e, ao mesmo tempo, esse questionamento. Quem não frequentava a escola e por quais razões? E hoje, o que você observa? Quem não frequenta a escola e quais as razões? Hoje a escola é para todos? Tem escola para atender todos os públicos? Então, observe isso daí. Para estas academias ou escolas superiores, os professores eram trazidos da Europa ou eram os filhos das elites que retornavam aos países após seus estudos. Para realizar trabalho de limpeza e vigilância, nestas escolas buscavam-se aqueles que trabalhavam nas casas de família ou eram escravos que tinham bom comportamento. Ou seja, bom comportamento, tinham direito a trabalhar em determinadas casas. Mas continuando aqui, nessa época também havia uma mentalidade de desprezo por qualquer tipo de trabalho feito com as mãos. Então, aqueles que assim trabalhavam eram tidos como inferiores, incapazes de aprender, restando-lhe apenas atividades rudes, pesadas e braçais no plantio, nas colheitas, nas construções, na abertura de estradas, no preparo do gado, no transporte e etc. A gente sabe que tem alguns trabalhos, né, que são realizados de forma manual que tem grande significado e importância. A educação formal. A educação formal conduzida por Dom João VI tinha por finalidade formar os quadros dirigentes para a administração pública. Essas estruturas econômica e social permaneceram inalteradas. As ações de Dom João VI estavam voltadas para a educação daqueles que, por serem de família nobre, deveriam estudar para continuar os negócios do pai, o proprietário das terras. Para tanto, alguns fazendeiros contratavam preceptor para ensinar seus filhos em suas próprias residências. Enquanto isso, a maioria da população, composta aqui pelos indígenas, pelos africanos e brancos pobres, espalhada pela zona rural, trabalhava nas lides da terra e permanecia distante da escola. Então, observem, pessoal, que referente a essa questão da escola, a gente observa aí um certo distanciamento e hoje se faz bem presente em nossos dias. Mas será que todos têm acesso à escola? Bom, agora nós vamos realizar a nossa atividade. Nós teremos um tempo reservado para ela e depois a gente volta com a correção. Até mais! Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, hoje nós vimos a nossa unidade 3 e 4, que fala dos movimentos, que fala dessa divisão onde só é do clero e da nobreza. Então, em relação a isso, vamos corrigir as nossas atividades e surgiu uma dúvida, a gente vai pesquisar, vou falar com a professora Domingas e assim que a gente
conhecer melhor essa dúvida, nós voltamos e retornamos com um retorno em relação a esse questionamento. Bom, na questão 1, fala sobre a vinda da corte portuguesa, né? Em que ano que a corte portuguesa apressadamente aportaram-se em Salvador? Eles chegaram no ano de 1808. Então, a nossa letra A, que é a questão correta. Na questão 2, quais eram as características da educação escolar conduzida pelo Marquês de Pombal? Bom, vimos que a educação escolar conduzida por Marquês de Pombal é uma educação utilitária e profissional. A esta cabia copiar e imitar os sistemas educacionais das nações europeias. Na nossa questão 3, no Brasil colônia, a população oprimida e explorada se organizou um movimento de contestação entre eles. Bom, vimos que teve vários movimentos de contestação e esses eram... essas contestações foram relacionadas, esse pessoal que fizeram essa contestação foi o Quilombo dos Palmares, a Conjuração Baiana, a Inconfidência Mineira e a Confederação do Equador. Então podemos ver que a questão A, a opção A, é a opção correta. Questão 4. Algumas das medidas tomadas em Portugal atingiram diretamente a colônia. Sobre essas medidas, marque verdadeiro para V para verdadeiro e F para falso. Foram expulsos os padres da Companhia de Jesus e confiscada todos os seus bens a colônias. Então, portanto, essa é verdadeira, né? Vimos que essas medidas, que assim que expulsaram os padres da Companhia Jesuíta, foram confiscados todos os seus bens e aí foram instaladas as aulas régias. Em 5 de maio de 1768 foi criada a Real Mesa Censória com o objetivo de censurar os livros indesejáveis. Também vimos que essa é verdadeira, que foi uma medida também tomada em Portugal, né, para atingir diretamente a colônia. Foi proibida a circulação de materiais pedagógicos dos padres jesuítas. Vimos também que essa é verdadeira. Pelo alvará de 10 de novembro de 1772, criou-se um imposto chamado subsídio literário, cobrado sobre aguardentes destiladas nos engenhos e carnes cortada nos açougues para custear o pagamento dos professores. Bom, essa questão nós vimos também na disciplina passada, né, funcionários de escola, onde vimos que o pagamento desses professores que davam essas aulas régias era a partir disso, dos engenhos destilados e das carnes cortadas em açougues, que eram os subsídios literários. Então vimos também que é verdadeira por ser uma medida tomada em Portugal diretamente sobre a colônia, né? Esse processo que se difunde aos poucos pelos países europeus tem reflexos em suas respectivas cidades. Bom, essa daqui é falsa. É falsa porque ela não foi uma medida tomada. As medidas tomadas foram apenas essas, né? Que foram expulsos os padres da Companhia de Jesuítas, depois foi criada a Real Mesa Censória, depois foi criada o alvará de subsídio literário, sendo assim, então, apenas essas aqui são as medidas tomadas sobre a colônia, né? Na questão 5, é uma questão pessoal. Então, vamos falar um pouco sobre ela. Como era a escola onde você estudou? Você recorda quem eram os funcionários? Registre em um texto uma lembrança, um caso que marcou sua trajetória como aluno. Bom, então durante o período que você estudou, que você foi aluno,
Teve um funcionário que marcou positivamente ou negativamente? E assim, qual a influência que você tem desse funcionário que você lembrou em relação a hoje a você como funcionário na escola? Quando você era aluno, eu acredito que você tenha conhecido um funcionário ou até mesmo um professor que marcou bastante. Então, coloca isso no seu memorial. Como que foi essa relação que você tinha do funcionário que você conheceu como aluno e agora como você é esse funcionário para esses alunos da escola onde você trabalha? Foi positivo essa relação que você teve? Foi negativo? O que você poderia agora como funcionário, em relação ao funcionário que você conheceu, qual que é a sua posição perante a isso? Você traz o que você conheceu com esse funcionário para a sua vida agora, para a sua função agora como funcionário, ou foi uma visão negativa que você teve dele, que agora você, como funcionário, você tenta melhorar isso? Então, coloque isso no seu memorial descritivo, é uma pergunta pessoal, é uma pergunta interessante, onde você pode falar realmente o que você vê como funcionário, o que você conheceu como funcionário e como você é um funcionário hoje. Qual é a sua função como funcionário hoje? Bom, pessoal, então, por hoje é só. A gente volta semana que vem com nossas novas unidades. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até o próximo encontro.